Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou o meu nome em sua mão. E com essa música super bacana de Diego Fernandes, esse trabalho lindo com a música católica espalhada aí pelo nosso país, ele também vai estar agora no nosso quadro História da Minha Vida, nos dando a oportunidade de conhecer o seu testemunho, de saber o que Deus fez na vida dele. Que obra de misericórdia é esse jovem, o Diego Fernandes? Depois das drogas, de estar no fundo do poço, como Deus lhe resgatou? Aproveite agora, convide a todos que precisam viver essa experiência com o amor de Deus e vem junto com a gente, vem rezar com esse testemunho. Deus quer te falar através da história de vida do Diego Fernandes. Agora. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Olá, meu nome é Diego Fernandes e eu quero falar da história do amor de Deus. Eu tive um relacionamento diferente com meu pai. Eu não fui criado pelo meu pai, mas pela minha mãe, né? Tive um relacionamento com ele e demorei muito tempo até para chamar Deus de pai. A gente sabe que o nosso relacionamento com Deus, ele é influenciado pela maneira como a gente se relacionou na vida com o nosso pai. E eu quero falar disso. A vida foi me ensinando a perdoar, a vida foi me ensinando a perceber a presença do meu pai, assim como uma estrela que estava distante, mas ao mesmo tempo ela está ali, ela está presente, né? Não é porque a presença está distante que a gente não vai querer essa presença. É uma presença que está ali, que ilumina, que às vezes aquece o coração da gente. Mas foi isso que eu vivi. E depois eu fui descobrindo, eu tive uma experiência com o Deus Emanuel. Justamente esse Deus presente. Meu pai não foi presente na minha infância, na minha adolescência, mas Deus foi presente. E foi justamente isso que mudou tudo na minha vida. Eu comecei a frequentar a igreja por conta de grupos de círculos bíblicos, de novenas que tinham no meu bairro, ali na minha região, na minha cidade. E depois, frequentando esses grupos, no começo eu ia pequeno, ninguém na minha família ia. No começo eu ia pequeno e ia por causa da sobremesa lá que tinha. O pessoal acabava compartilhando as sobremesas, no final tinha sempre um comes e bebes ali nas novenas. E essas novenas foram me aproximando de Deus e eu sentia, já que meu pai estava distante, eu sentia a presença da minha mãe, que ora foi pai e mãe, e também descobri esse Deus, que é pai e que é mãe também. Tem até uma imagem de um quadro muito famoso do Rembrandt, que é a volta do filho pródigo, que quando Deus está abraçando o filho pródigo, ele tem uma mão feminina e uma mão masculina, para falar sobre a justiça e a misericórdia, para falar da ternura de Deus. Eu tive muito isso, a minha história de conversão é muito isso. Eu acredito que a gente precisa entender isso. Deus, ele é nosso pai e ele é nossa mãe. Até no catecismo tem isso também. Essa face da ternura de Deus, de um Deus que não nos julga, de um Deus que nos ama, que nos aceita. E eu percebi muito isso na minha história. Eu comecei com esses grupos, com esses círculos bíblicos, aí depois fui coroinha, acólito, né? Na verdade é coroinha. E depois grupos de liturgia, renovação carismática com 10 anos, mas eu tive uma ruptura num tempo em que eu me envolvi com as drogas e me envolvi assim de uma maneira muito esquisita. Eu fui para uma igreja evangélica e nessa igreja evangélica alguns amigos, escondidos é claro do pastor, eles usavam drogas no banheiro.
e eu comecei a usar droga, carregava cocaína dentro da Bíblia, rasgava a seda da Bíblia para fumar cigarro de maconha, era uma loucura só, e aí eu gritava aleluia, e o pessoal estava achando que estava na unção, na verdade o cara era muito louco da droga. E um dia, eu que tinha raiva de Nossa Senhora, eu que tinha raiva da minha mãe, a minha mãe que me criou, e eu acabei tendo raiva, porque a influência daqueles pensamentos, é claro que a gente sabe que não são todos os pastores que são assim, há muitas pessoas esclarecidas, até Martinho Lutero chamava Nossa Senhora de doce mãe de Deus, reconhecia a virgindade de Maria, mas tem muita gente que prega de uma maneira com ódio, e aquele pastor pregava assim. Infelizmente isso frutificou um distanciamento da minha mãe, eu que não tinha meu pai, acabei distanciando da minha mãe, e aí me aproximei de traficantes, e aí nessa aproximação, vende aqui, vende ali, eu acabei me tornando um traficante na pré-adolescência, passando droga e ganhando muito dinheiro. E essa raiva que eu tinha da minha mãe e da mãe de Jesus, semeada por aquele pastor, me afastou de Deus, da minha família, e me aproximou da droga, e aí, me tornando esse pequeno traficante, chegou um dia que a minha mãe descobriu essa história toda, e ela chegou bem perto de mim, me abraçou bem forte, disse: filho, o que você está fazendo com a sua vida, meu filho? A mãe te ama, eu te amo, meu filho, volta para mim, volta para mim. Eu, sai, dizia, ela continuava dizendo: filho, a mãe te ama, volta para mim. E aquilo foi um choque na hora que ela falou: a mãe te ama. Eu olhei para minha mãe e vi não mais a minha mãe, vi Nossa Senhora, e o amor que eu tinha por Nossa Senhora na minha infância, e todo o amor, o cuidado que a minha mãe teve também na minha história como criança. Ela me cuidou, ela foi minha mãe, porque eu rejeitei. E aí eu descobri naquele dia que pode existir ex-namorada, pode existir ex-patrão, mas não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Ela sempre foi a minha mãe, e Maria sempre foi a minha mãe. E eu sempre fui filho de Maria. E foi nesse dia que eu voltei para a Igreja Católica, vivi um processo de conversão fulminante, diríamos, porque abandonei a droga e me engajei num grupo, no Emanuel, olha o Deus Pai, o Deus presente, o Deus perto, e nesse grupo Emanuel, as 5 pedrinhas, e aí foi a luta para a conversão. As 5 pedrinhas, o jejum, a Eucaristia, o terço, a palavra de Deus e a confissão. Esses segredos de viver o sacramento, de viver nas pequenas coisas, a leitura, buscar, porque na verdade é um combate, conversão é combate. A gente sabe lá, como diz Efésios, a nossa luta não é contra homens, mas é contra principados e potestades. Eu ainda sou um dependente, dependo de Deus. E o ex-dependente, ele sabe que a qualquer vacilo ele pode cair e voltar pior. Então, esse processo hoje que eu vivo, é um processo de uma pessoa que depois de viver tudo isso, de voltar para a Igreja Católica, ficou 6 anos no seminário, quis ser padre, aí discerni que não era, depois fiquei 8 anos numa comunidade de vida, voltei para a minha paróquia, continuo sendo missionário desde os 14 anos, depois dessa conversão, me formei e sou missionário, canto, prego, tenho vários CDs, DVDs, e sou um servo de Deus, sabendo da minha fraqueza. Uma das músicas que mais fala disso é justamente: eu não entendo um Deus assim. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravo o meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Essa história de conversão, que venci as drogas, mas a conversão não é só você vencer a droga ou, por exemplo, colocar a tua vida no eixo, no sentido da sexualidade. É viver a sexualidade equilibrada. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, sou muito feliz em educar os meus filhos, buscando o exemplo da família de Nazaré, mas é uma luta diária a santidade. E conversão é isso, você renunciar aos pecados e não
só dizer não para o pecado, mas dizer sim para a virtude. Você quer deixar de ser irado, você precisa viver a virtude da mansidão. Então veja, não diga não simplesmente com medo do inferno. Diga sim pela força da virtude. Virtus significa força. Então a pessoa que é virtuosa, a pessoa que busca virtudes, ela influencia a sua vida e as dos outros. É isso. Eu espero que você venha comigo nesse processo. Não vou dizer que eu sou santo porque eu não sou. Eu busco a santidade. Você pode viver também nessa busca. Buscando a santidade, renunciando todo dia aos pecados, buscando as virtudes. Aí no final, quando a gente morrer, aí vai vir o processo. Vai dizer, caramba, será como é que foi a vida dessa pessoa? Tem fama de santidade? Ou era uma pessoa desonesta? Porque não adianta o cara usar só a camiseta da igreja, uma cruz, e os atos não falarem dessa vida. A gente precisa pregar o evangelho com a vida. Isso eu acho que é a conversão mais difícil que tem. No primeiro anúncio, uma conversão forte. Depois que você caminha, parece que o ativismo religioso ou o fogo daquela chama da vocação e vai abaixando um pouquinho, você precisa retomar e aí não se acostumar com o pecado. Não fazer contorcionismo com o evangelho. Tem gente que faz. Nós somos tentados a isso. A não converter o nosso coração ao evangelho, mas converter o evangelho para o nosso coração. E a gente aí vive uma vida cômoda dentro da igreja, mas não muda. O meu desafio, eu gosto muito de mudança, inclusive eu já morei em muitos lugares, morei até no Japão. Morei em muitas cidades, desde os meus 14 anos, como eu disse para vocês. Hoje eu moro em São Paulo, sou de Santa Catarina e eu mudo muito. Pelas circunstâncias da vida, por questões financeiras, e essas mudanças me obrigam também a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar com as pessoas e até a minha forma de rezar. Se aprofunde, vai para o alto. 2 palavras eu quero deixar para você, depois de contar um pouquinho a minha história. Todo ano eu peço para Deus um rema, uma palavra que direcione a minha vida. Lá na igreja em Balneário Camboriú é uma rede, uma tarrafa. A igreja num formato de uma tarrafa é uma igreja redonda. No centro tem o altar. Eu estava celebrando junto com a minha família o Natal e aí me veio essa inspiração. Jesus é o centro da minha vida. Não é o dinheiro, não é o projeto do futuro, não é o meu CD, não é nada. Deus é o centro. Eu vou buscar, em primeiro lugar, Ele, tudo vai vir por acréscimo, Ele é o centro, Ele, tudo. Então, toda vez que eu estou colocando outra coisa no lugar de Deus, eu vou retomar. E nesse tempinho já de 2017, já precisei fazer isso algumas vezes. Então, eu quero colocar para você que Deus seja o centro da sua vida. Isso é conversão. Tirar aquilo que tomou o lugar de Deus para colocar Deus como centro e o primeiro lugar em tudo na tua vida. A minha mãe até falava quando eu era pequeno. Eu falava para ela, mãe, eu te amo, mas em primeiro lugar Deus, depois você. Ela até não gostava, mas é isso, é retomar isso, o centro. E as 2 palavras que são altitude, buscar as coisas do alto, não se contentar com esse materialismo, com as coisas supérfluas, buscar as coisas do alto e viver com o pé no chão, mas com coisas como águia, visão de águia, e buscar as coisas de Deus mesmo. E fazer com que o reino chegue aqui, já comece aqui, né? Aqui na terra. Então, altitude. E depois a palavra atitude. Não só falar, mas fazer. Há um poder na ação. As pessoas que só falam, elas não transformam. As pessoas que falam e fazem, aí tem uma fé que não é morta. Vamos viver isso, uma conversão que seja uma fé viva, mas com obras, com ações. Vamos viver Mateus 25. Atitude e altitude. Altitude, atitude e Deus como centro da sua vida. Valeu, Deus abençoe vocês.